Na aula de sexta-feira, nós fizemos uma revisão desde o processo de digestão até o início da via glicolítica. Vamos pegar daí. O que nós chegamos ao final que a gente tem que saber disso? Via glicolítica usa glicose. E vou trazer aqui. No mouse. Olha, via glicolítica usa glicose. E ela vai ser ativada em que momento da situação? Nós temos duas situações em que a via glicolítica ela é ativada. Uma, quando a insulina se liga na célula. Quando a insulina se liga na célula, nós temos o início do estado alimentado, gente. Esse daí é um momento muito importante, que a gente tem que entender, que é o que nós vamos fechar hoje, que é estado alimentado e estado de jejum. Quando a insulina se liga na célula, ela dispara uma série de mecanismos. O primeiro deles libera os glúteos que estão interiorizados, que são os transportadores, esses glúteos se tornam exteriorizados e eles captam a glicose. Quando a glicose entra na célula, ela também vai ser usada. Outro estímulo, quando a insulina se liga lá no receptor, é estimular a expressão gênica, a produção das enzimas e a ativação das enzimas da via glicolítica. Então, quando a insulina se liga, ela vai estimular a atividade das principais enzimas da via glicolítica, como a hexoquinase, a fosfofrutoquinase e a piruvato-quinase. Por que isso daqui é importante quando ela ativa essas três enzimas? Essas três enzimas, como nós falamos na última aula, elas são enzimas irreversíveis, ou seja, elas só atuam num sentido. A hexoquinase de glicose para glicose 6-fosfato, a fosfofrutoquinase 1 de frutose 6 para frutose 1,6. Piruvato-quinase, de fosfenolpiruvato para piruvato. Por que eu preciso saber isso? Porque essas três enzimas, quando elas estão ativadas, elas dão esse sentido na via glicolítica. Ai, eu baguncei tudo aqui. Elas dão sentido de glicose. Elas indicam assim, ó, gasta glicose. Elas dão sentido da oxidação da glicose, porque isso daqui nada mais é, gente, do que um processo de oxidação da glicose, em que uma estrutura, que nós falamos muito isso na aula passada, de 6 carbonos, ela passa a ter uma estrutura de 3 carbonos. Então, ela começa a ser quebrada, e o processo de quebra é o processo de obtenção de energia. Então, ela vai de uma estrutura de 6 carbonos para uma estrutura de 3 carbonos, em que a gente tem um rendimento aí já de uma quantidade pequena de ATP, mas é importante, e de piruvato para acetil, torna liberar mais NAD, e de acetil entra no ciclo de Krebs. Então, a insulina, quando ela se liga, ela ativa essas enzimas e elas mostram esse sentido da reação de glicose para piruvato, de uma estrutura de 6 carbonos para uma estrutura de 3 carbonos. Vocês lembram? Cadê o negócio aqui? Vocês lembram na aula de sexta-feira? O que eu ia falar disso? Uma estrutura de 6 para uma estrutura de 3 carbonos. Você fez quando eu dei exemplo de usar a laranja,
que, se você está com pressa, você pega você espreme a laranja pela metade e você guarda a laranja na geladeira. Qual que foi a nossa comparação com relação a isso daí? Você quer fazer um suco rápido, você espreme a metade da laranja, você obtém o suco que você precisa e você guarda aquelas estruturas para depois. Isso daí era o exemplo que a gente estava dando de aproveitar, de atender a uma demanda em que eu tenho uma pressa de utilização dessas estruturas. Mas vamos começar anterior. Se você tem laranja, se você ganha, me respondam aqui, tá? Vamos começar a nos ativar. Se você ganha laranja, o suco de que você vai fazer? Se você está com cultura de laranja, se a laranja está barata no mercado, se você tem um grande suprimento de laranja, eles estão doando laranja no supermercado, você sai do supermercado, você recebe um pacote de laranja, você tem muita laranja ao seu redor, você pega aquela laranja, leva para sua casa. Se isso tudo está acontecendo, se você leva uma laranja para sua casa, o que você vai usar para fazer suco? Escrevam aí para mim, fazendo favor. Laranja. Ok? Então, gente, não precisa decorar, entende isso. Se você está no estado alimentado e você tem uma grande quantidade de glicose, essa glicose estimula a insulina se liga no receptor. Esse receptor permite que a glicose entre na célula. Ele também é lógico que essa insulina ela vai disparar todos os mecanismos de utilização dessa glicose. Então, no estado alimentado, vai direcionar para usar tudo de glicose. Lembra desse exemplo? É a mesma coisa da fartura da laranja. Você vai utilizar suco de laranja. Então, olha, que reações que vão acontecer no estado alimentado? Uma, via glicolítica. Então, a lógica, principalmente tecido adiposo e tecido muscular. Porque algumas células não dependem de insulina. Por exemplo, eritrócitos, células vermelhas, as hemácias, né? As hemácias independem do momento. Independe se é estado alimentado, independe se é jejum. Por quê? Porque a hemácia sempre usa glicose. A hemácia, ela nem tem ciclo de Krebs, ela nem tem mitocôndria. A hemácia vai utilizar prioritariamente glicose. Por isso que nós temos uma glicemia. Essa glicemia, essa glicose circulante, é para atender continuamente os tecidos e a glicose, manter a vida. Sistema nervoso central, hemácias, enfim, algumas células aí, essas são as principais, que já é um grande suprimento de glicose. Para isso é que eu tenho uma glicemia. Então, esses tecidos, eles não dependem de estado alimentado ou de jejum. Eles vão utilizar prioritariamente glicose, tá? Atenção para isso. Esses tecidos, eles vão utilizar prioritariamente glicose. E, por isso, nós temos que ter uma glicemia. Então, sempre eu vou ter que ter um suprimento contínuo de glicose para esses tecidos. Agora, tecido muscular e tecido adiposo, não. Tecido muscular e tecido adiposo, como são tecidos em grande quantidade no nosso corpo, eles serão atendidos, eles vão utilizar os suprimentos na dependência de estado alimentado ou de jejum. Ok? Estamos juntos nisso? Tá claro isso? Então, a gente tem uma glicemia para manutenção da vida. E estado, e tecido adiposo e tecido muscular, eles vão se garantir principalmente na sinalização da insulina. Então, se tem glicose, tem insulina, insulina se liga no receptor e vai disparar todos os mecanismos para utilizar. Atenção para isso. Que mecanismos são esses? Primeiro, obtenção de energia. Ele vai falar assim, célula tem glicose,
ativa a hexoquinase, fosfofrutoquinase, piruvato-quinase, que vai dar o sentido de glicose para piruvato, piruvato, acetil, acetil entra no ciclo de Krebs. Ok? A principal fóbica, se eu precisar rápido, não é? No caso de uma demanda, de um pico de energia, seja ela via glicolítica anaeróbica, ou seja ela via glicolítica aeróbica, será glicose. Que mais que está acontecendo? Então, se eu tenho fartura de glicose, eu vou utilizar a glicose para a produção de energia, eu vou utilizar essa glicose para mais o quê? Que outros fatores que estão acontecendo aí? Se você tá triste, acabada, né, e você pega um pacote, eu sempre dou esse exemplo do brigadeiro, você pega um pote de brigadeiro nesse momento e come aquela quantidade toda de açúcar, e você faz isso daí constantemente, em sequência, grande quantidade de carboidrato, o que vai acontecer com você? Vamos ser práticos. O que acontece com esse indivíduo? Que ele consome uma quantidade de carboidrato acima da demanda dele de energia. Ele engorda. Ele engorda significa o quê? Que ele está acumulando o quê? Ele está acumulando que tecido? Ele está acumulando que substrato? Gordura. Se ele engorda, ele tá produzindo lipídio. Então, a insulina, gente, disparada pela alta quantidade de glicose, ela vai disparar síntese de ácidos graxos. Isso daí é muito importante, que daqui a pouquinho a gente está entrando em tecido adiposo, em tecido adiposo a gente está entrando em lipídios. A insulina é o grande ativador da síntese de colesterol. Então, assim, insulina dispara ativação de síntese de ácidos graxos, síntese de triacilglicerol. O que mais que essa glicose... Bom, então subiu glicose, utiliza glicose para produzir energia, glicose para armazenar, para produzir ácidos graxos, e glicose também para sintetizar glicogênio. Ok? Como que esses processos vão acontecer? É lógico que esses processos, eles não acontecem do nada, eles acontecem porque a insulina, ela vai ativar as enzimas da produção dessas vias. Com relação a glicogênio, cadê? Cadê a síntese de glicogênio? Glicogênese. Aqui, ó. Com relação a esse glicogênio, cadê esse? Ah, tá aqui. Principalmente aqui. Com relação à síntese de glicogênio, a insulina vai ativar os processos, principalmente a glicogênio sintase. Como que acontece a síntese de glicogênio? A glicose entrou na célula. Lembra que quando a glicose ela entra na célula, ela recebe um fósforo. Qual que é a primeira reação da glicose na célula? A hexoquinase. O que a hexoquinase faz? Ela põe um glicose, que fica glicose 1-fosfato. Glicose 1-fosfato passa para glicose 6-fosfato, frutose e aí segue. Mas a primeira etapa é a glicose receber um fósforo. Aí, essa glicose com o fósforo, ela é ativada por uma UTP, é uma molécula
energética, é uma molécula que vai dar um punch, um fosfato, que a enzima é o UDP glicose pirofosforilar, aliás, ela vai receber esses fósforos, aí a glicose vai se ligar a uma UDP, nós passamos a ter uma UDP glicose, que é a glicose com 2 fósforos e uma uridina. É como se nós tivéssemos, é uma molécula de glicose que possui uma energia nessa molécula. Nós temos aqui uma ligação de 2 fósforos. E é essa molécula aqui, essa UDP, aqui nós temos uma uridina de fosfato nessa glicose, é essa molécula que vai se ligar a uma molécula de glicogênio pré-formada, que é essa próxima etapa aqui, olha. UDP, uridina de fosfato, né, que é UDP glicose, pela enzima glicogênio sintase, nós temos o alongamento da síntese de glicogênio. Então, nós temos aqui mais uma molécula, mais uma glicose. Então, vejam que eu gasto energia para sintetizar um glicogênio. Eu estou incorporando energia nessa molécula, que ela vai ser obtida quando ela for quebrada. Bom, gente, como que todos esses processos vão acontecer? Então, vejam, se a gente resumir o estado alimentado, glicose disparando insulina, que vai disparar os processos celulares. Todos esses processos celulares, eles vão acontecer porque a insulina vai ativar as enzimas responsáveis por esses processos celulares. Quais são esses processos? Síntese de ácidos graxos, que depois nós vamos ver, que é ácido graxo sintase. Glicogênio, síntese de glicogênio, que nós acabamos de ver aqui, olha. Também pela glicogênio sintase. E via glicolítica pela ativação das enzimas da via glicolítica que dão sentido de glicose para piruvato. Então, todos esses mecanismos vão acontecer no estado alimentado, ou seja, o estado alimentado ele vai priorizar a utilização desse nutriente. Então, tem umas frases que elas são assim, eu cheguei a falar isso daí em alguma aula, a insulina causa o aprisionamento de ácidos graxos, sabe? Umas frases de efeito, assim. Não, para que isso? Para que eu ter que ficar decorando que insulina causa aprisionamento de ácido graxo? Que bobagem que é essa? A insulina, simplesmente, ela vai usar glicose ao invés de utilizar lipídio. Ela não procede a insulina usar lipídio nesse momento. Se você tem um suprimento de glicose, você vai utilizar glicose para a produção de energia e armazenamento, tanto dessa glicose quanto de lipídio. Procede a quebrar ácido graxo no momento do estado alimentado? O estado é glicose. Como que isso acontece? Então, vou falar o contrário agora. E no jejum? Quando essa glicose diminui, a insulina também diminui na proporção do glucagon, que aumenta. Agora eu começo a trocar, viu? Eu tenho até medo dessas aulas gravadas, porque aí eu começo a trocar um nome com o outro. O glucagon se eleva. Agora, quem está mais disponível para se ligar na membrana é o glucagon. Então, o glucagon ele vai te disparar os mecanismos de qual estado? Do estado de jejum. O que precisa acontecer, gente, no estado de jejum? Qual que é a demanda do estado de jejum? A demanda do estado de jejum é poupa glicose. Tecido muscular, você não vai utilizar a glicose, porque agora ela está em pequena quantidade, atenção para isso. Agora essa glicose está em pequena quantidade, e o que é priorizado essa glicose? Para manutenção da glicemia, porque a glicemia continua, você tem um mínimo de glicemia, que vai ser ao redor aí de uns 90, então essa glicemia, ela continua. Por que essa glicemia é importante? Para você continuar vivo,
porque essa glicemia aí é que vai prover glicose para o sistema nervoso central e hemácias para as células que utilizam prioritariamente glicose. Sistema nervoso central é o auge dele, cérebro, por isso que você continua vivo, por isso que você continua pensando quando você está em jejum. Você pode ficar meio tonto, porque o seu suprimento é menor, a disponibilidade de nutriente é menor, mas você está vivo, ok? O jejum, ele diz assim, isso tem aquela, às vezes a gente aposta no outro hormônio, né? A gente fala assim, a insulina é bacana, aí vem o glucagon. Eu acho o contrário. O glucagon, para mim, é que é o grande bacana da história, porque a insulina, ela trabalha na fartura, ela trabalha quando tem muito. O glucagon não, o glucagon trabalha quando tem pouco. E ele organiza o circo todo, toda a estrutura toda a estrutura celular em situação de escassez. E ele mantém a vida mesmo quando você não tem nutriente. Aliás, não tem não, quando você tem em pequena quantidade, ok? Então, pensa, tenha esse entendimento. Então, o que o glucagon vai fazer? Ele se liga na célula e ele vai mostrar para a célula o seguinte, principalmente tecido adiposo, tecido muscular. Glicose não entra aqui não, bem. A glicose vai ser mantida lá para a glicemia para outros tecidos. Vocês, agora, aqui não entra glicose. Dá um time aí. É isso que o glucagon mostra. Com isso daí, os glúteos, que são os transportadores, passam a ser interiorizados. E não entra glicose nessa célula mais. Se não entra glicose nessa célula, o que o glucagon faz? O glucagon direciona para a célula, olha, não está entrando glicose, mas você tem outros mecanismos, você tem outras alternativas. Então, para produzir energia, o que essa célula passa a usar nesse momento? Quebra de ácidos graxos. Então, o glucagon vai direcionar para, ele inibe a via glicolítica, então aquelas enzimas da via glicolítica, hexoquinase, fosfofrutoquinase 1 e piruvato quinase, elas estarão o quê? Inibidas, porque agora não é o momento da via glicolítica. A via glicolítica está diminuída com o glucagon. Agora nós temos a utilização pela quebra do ácido graxo, estímulo à beta-oxidação, depois das moléculas de 2 em 2 em 2, isso é a beta-oxidação. Você pega uma estrutura de 18 ácidos graxos e você tem o quê? Dividido por 2, que cada acetil são 2 carbonos, você tem 9 acetil de Krebs. Ou seja, gente, no estado de jejum, nós temos ciclo de Krebs via aeróbica, utilizando o que nutriente que vai entrar no ciclo de Krebs no estado de jejum? Que é o que eu acabei de falar. Escrevam aí, então. Vamos bater nisso. Vocês entenderam isso? Lipídio. Por que tem uma interrogação? Vocês estão com dúvida nisso ainda? Jejum usa gordura. Jejum limita via glicolítica. Aquelas enzimas estarão inibidas. Vai ativar quebra de ácido graxo pela beta-oxidação, produzindo acetil. Se a forma de produzir energia, o ciclo de Krebs será mantido pelo acetil, que vem da gordura. Também pode estimular quebra de proteína, quebra de glicogênio. Quebra de glicogênio, da onde vem esse glicogênio? Nós temos quebra de dois tipos de glicogênio hepático e glicogênio muscular. No estado de jejum, a depender da demanda, nós podemos ter a quebra dos dois glicogênios. Qual que é a diferença entre eles? Vocês lembram disso? O glicogênio muscular, o glicogênio muscular está dentro da fibra muscular. Quando ele quer glicose, ela não sai da célula do tecido muscular, porque o tecido muscular não tem a glicose 6-fosfatase. Então, ela não tem esse fósforo, e essa glicose com esse fósforo não sai da célula, ou seja, o glicogênio de dentro da fibra muscular, ele está preso na fibra muscular. Ele vai servir para quê? Olha, vejam,
A gente está no momento de jejum. Não está entrando glicose nessa célula. A principal forma de obtenção de energia, junta comigo aqui, ó. Nós estamos fechando coisas importantes. Está no momento de jejum, não entra glicose na célula. A principal forma de obtenção de energia é o quê? Lipídio, que está entrando no ciclo de Krebs, produzindo ATP. Eu não tenho grande disponibilidade de glicose. Eu estou mantendo a minha produção de energia pelo ciclo de Krebs com a entrada de acetil do lipídio. Então, eu estou mantendo uma constante de produção de ATP, ok? Mas vai que, lembra do caso do rato da última aula? Vai que o rato aparece, ou alguma coisa, simultaneamente, mais ou menos. É o caso do rato agora, olha. Aí aparece o rato, eu preciso dar um pico. Aí eu vou falar para o rato assim, rato, bem, querido, aqui, olha, eu não vou correr de você, não, porque eu estou em jejum e eu não consigo produzir uma energia rápida, porque a glicose não entra na célula, querido. Eu vou falar isso para o rato? Não, né? Então, nesse momento, eu lá estou querendo saber se eu estou de jejum, meu corpo vai, puf, eu vou pular. Na hora que eu ver o rato, eu vou pular. Ou seja, eu vou, nesse momento, eu tenho um pico de demanda. Nesse pico aí, o que eu vou utilizar? Rápido, produção de energia rápida. O quê? Via glicolítica anaeróbica. Via glicolítica anaeróbica usa o quê? Glicose. Mas eu estou no momento de jejum. Da onde que vem essa glicose? Vem do glicogênio muscular. É para isso que eu ainda mantenho um glicogênio muscular, para garantir suprimentos rápidos para a célula. Mas esse glicogênio muscular, ele é rápido, ele não pode manter a minha energia da célula. Esse glicogênio muscular sabe quando você vai viajar e você leva um cartão de crédito? Você leva também um pouco de dinheiro, não leva? Um pouco de dinheiro para umas situações em que não aceita cartão de crédito, para uma situação de uma demanda específica? O glicogênio muscular, ele entra nesse sentido. Esse dinheiro que você carrega é aquilo que te dá a segurança de algumas situações inesperadas. Se você carrega esse dinheiro para algumas situações inesperadas, a primeira bobagem que você encontrar, o primeiro sanduíche, o primeiro lanche que você fizer, você vai gastar esse dinheiro? Para o seu consumo constante, você vai gastar esse dinheiro? Não. Você vai gastar esse dinheiro para um momento de necessidade, gente. Então, o glicogênio, o glicogênio, no momento de jejum, ele entra como um suprimento para uma situação difícil, principalmente o glicogênio muscular. Então, vejam, pela glicogênio fosforilase, que está aqui, porque aí eu estou dando uma aula com os meus slides completamente fora de ordem. Cadê a quebra do glicogênio? Aqui, ó. A quebra do glicogênio. A enzima que vai quebrar o glicogênio é a glicogênio fosforilase. Quando ela quebra esse glicogênio, ela libera glicose 1-fosfato, que por uma mudança aqui, uma glicomutase, passa para glicose 6-fosfato. Então, tanto faz, tanto no fígado quanto no músculo, a quebra do glicogênio vai produzir glicose 6-fosfato e a enzima é a glicogênio fosforilase. Lógico que essa glicogênio fosforilase, ela estará ativa em que momento? No momento do jejum. Vou anotar aqui essa minha lembrança. Essa glicogênio fosforilase, ela estará ativa no momento de jejum e ela sempre vai produzir uma glicose 6-fosfato. Ou seja, eu repito isso, que eu já falei isso nessa aula, é uma glicose que tem um fósforo. Então, tanto no músculo quanto no fígado, glicogênio quebrou, glicose 6-fosfato. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença dessa situação? É que no tecido muscular, essa glicose 6-fosfato, quando ela quebra, ela vai seguir
para a via glicolítica ou ela vai seguir para algum caminho. O músculo, a membrana muscular, a membrana plasmática, não é? Da célula muscular, não permite a passagem. Aliás, essa glicose 6-fosfato, ela não passa pelas membranas, porque ela tem uma carga, que eu tenho uma glicose ligada num fósforo, ela é prisioneira da célula. Ela vai ficar ali na célula para o que a célula precisar. Então, glicose 6-fosfato no músculo não sai, ela vai ser utilizada para o que a célula precisar. Ok? Vocês estão entendendo isso, gente? Então, ótimo, essa glicogênio fosforilase. Então, eu estou no momento de jejum, no momento de jejum, para a produção de energia, o meu principal substrato vai ser o lipídio, mas nossa, que bagunça, eu estou meio desconcentrado hoje. Então, voltando, jejum, o principal nutriente para a produção, poupando glicose para quê? Para que a glicose que é produzida não entre na célula, se mantenha na glicemia para os órgãos prioritários. Quais são os outros mecanismos que vão acontecer dentro da célula muscular, nesse caso? Uma demanda de energia, o glicogênio será quebrado, liberando glicose para uma via glicolítica anaeróbica. Então, eu tenho quebra de lipídio, quebra de glicogênio, mas quebra de glicogênio só se houver uma necessidade e inibição da via glicolítica. Ok? Isso dentro da fibra muscular. Então, olha, de noite, você está no jejum, tá bem? Você fez a sua última refeição umas 9 horas da noite. Aí, considerando que você vai dormir uma noite de sono tranquila, lá pelas 5 horas da manhã, em que condição que você está? Você está no jejum. Então, durante esse período aí, vamos considerar que você fez a sua última refeição às 9 horas, você tem um período aí de estado alimentado, em que você tem um pico de glicose ao redor de umas 2 horas até umas 11 horas, de meia-noite em diante. Vamos fechar com isso, gente. Qual que vai ser o principal nutriente que vocês vão utilizar para manter o corpo de vocês nesse período em que você está dormindo? Escrevam aí, fazendo favor. O que você clínica, entender a utilização desses nutrientes. Está utilizando lipídio? Sim, você estará utilizando lipídio. Então, muita gente às vezes pensa assim, está utilizando glicogênio, tá? Esse glicogênio não daria conta de suprir a demanda do seu corpo durante um jejum prolongado. Esse glicogênio ele se esgota logo no início. Ótimo. Você está utilizando principalmente lipídio para tecido muscular e tecido adiposo. Aí vem uma outra pergunta. Aí o seu jejum se mantém. Você de manhã, você não toma café, você sai, você continua suas atividades e você resolve não comer nada. Aí você fala assim, eu devo estar sem glicose, porque eu não estou comendo nada. Aí você faz um teste da sua glicemia e você vê que você está normoglicídico, a sua glicemia está de 90. Como que essa glicemia está sendo mantida? Da onde que vem essa glicose? Você não está comendo. Ou seja, então essa glicose não vem da dieta. Exatamente, Lucas. Essa glicose vem da gliconeogênese. Onde que acontece a gliconeogênese? Em que órgão que acontece? Fígado. As enzimas da gliconeogênese estão prioritariamente lá no fígado. Todas elas. Então, o fígado, no fígado nós teremos a gliconeogênese, e aí a última etapa da gliconeogênese é a quebra do fósforo dessa glicose. Então, na última etapa, eu tenho a glicose 6-fosfatase, em que esse fósforo sai da glicose, e essa glicose, então, sai do fígado. Então,
A gliconel, a síntese de uma nova glicose no fígado permite a produção de glicose que vai ser liberada para a circulação sanguínea, mantendo glicose para os tecidos, como, por exemplo, o sistema nervoso central. Ótimo. Agora, essa glicose é produzida a partir de quem? Você tem uma produção de uma glicose tem 6 carbonos, de onde você não consumiu nenhuma glicose. Como que essa glicose, como que esses carbonos serão montados? De onde que esses carbonos vieram? Se eu tiver um paciente obeso que estiver no hospital, internado por muito tempo, sem receber glicose nenhuma, e eu fizer uma análise da glicemia dele, eu vou observar que essa glicose está no nível normoglicêmico. Ele está produzindo essa glicose a partir de quem? Quem mais arrisca aí? Adoro essa pergunta. Mas quem? O que é um aglicânulo? Lipídio nunca vai produzir uma nova glicose. Isso daí acontece em vegetais. Oxalacetato pode ser, na verdade, a cadeia carbônica do aminoácido, ou seja, a glicose, ela será produzida na neoglicogênese pela massa magra, por alguns tecidos, que vão fornecer proteína, por aminoácidos que vão fornecer, por proteínas que vão fornecer aminoácidos. Gordura? Não. Ou seja, esse indivíduo que está obeso... Ah, tá, entendi. Alguns intermediários, sim. O indivíduo obeso, ele vai emagrecer porque ele vai utilizar o tecido adiposo para produzir energia. A principal base de utilização dele, uma das, será a beta-oxidação. Mas ele vai utilizar o tecido adiposo para produzir energia. E de uma forma tão intensa, a beta-oxidação dele vai acontecer de forma tão intensa que ele vai ter uma quantidade de acetil produzida absurda, que nós chamamos até de enxurrada de acetil que vem do tecido adiposo. E todo esse acetil vai entrar onde para produzir energia? Quem que é o grande consumidor de acetil aí para produzir energia? Qual que é a via de produção, onde que esse acetil cai para produzir energia? Esse acetil vai entrar onde? Ciclo de Krebs. É isso, ótimo, eu estou vendo que vocês já estão associando as vias. Esse acetil vai entrar no ciclo de Krebs para produzir energia. Quem que vai pegar esse acetil no ciclo de Krebs? O oxalacetato. Então, todo acetil para entrar no ciclo de Krebs, seja vindo da glicose, seja vindo do ácido graxo, é acetil, gente. Acetil é acetil. Igual nota de 100 na carteira. Nota de 100 é nota de 100. Tá? Não importa de onde que ela veio. Todo acetil, para entrar no ciclo de Krebs, ele precisa do oxalacetato para pegar esse acetil, formar o citrato, e aí o ciclo de Krebs dá continuidade a ele, produzindo FADH2, NADH e GTP. No momento de jejum, a quantidade de ácido graxo quebrado é tão grande, no caso de um paciente obeso desse, que pode ser que o oxalacetato não dê conta de tanto acetil que está entrando. Aí começa a sobrar acetil, igual arroz de festa. Começa a sobrar acetil, e aí nós temos a produção dos corpos cetônicos, que também é uma característica do momento de jejum. Mas vejam, esse paciente que ele tiver obeso lá no hospital e sem receber nada, ele vai utilizar o tecido adiposo, ele vai utilizar gordura para produzir energia, e ele vai utilizar massa magra, aminoácidos, para manter a glicemia dele. E isso é muito sério, Então, e é muito comum que esses pacientes, eles tenham, inclusive, uma glicose alta. Vocês vão ver quando vocês estiverem trabalhando, isso é a coisa mais comum. Quando eu trabalhava no hospital, como isso acontecia no paciente estressado. Por quê? Porque a neoglicogênese estava lá, mandando ver, produzindo glicose, ok? Gliconeogênese, fígado, mandando ver, colocando glicose na circulação. É lógico que a massa magra dele está se lascando, né? O estado nutricional dele está ficando cada vez pior. Mas a gliconeogênese está lá, mandando ver, jogando essa glicose na circulação. Mas qual que é o hormônio que está alto aí nesse momento?
que esse paciente está lá no hospital, obeso, em jejum, qual que é o hormônio que está alto? O glucagon. O glucagon, isso mesmo, o glucagon e a neoglicogênese está mandando ver, jogando glicose na circulação. Essa glicose, ela entra lá no tecido adiposo, tecido muscular, com alta de glucagon? Não. Então, a gente tem, nesse momento, nós temos o que é chamado de resistência à insulina. É muito comum no paciente estressado. Ele tem ele sem receber da neoglicogênese, a glicose, a glicemia dele sobe e essa glicose não entra no tecido muscular. Então, como que tem que ser quebrado isso daí? É um paciente que tem que receber nutrição parenteral, que tem que receber uma glicose, uma quantidade de glicose adequada, estimular uma produção, colocar uma insulina para esse paciente. Então, vocês estão vendo como é importante entender a diferença de estado alimentado para estado de jejum. Porque depois, quando vocês tiverem essas situações, vocês não conseguem explicar isso daí. E uma explicação de um paciente, você explica com base nisso. Por que esse paciente está com uma glicose alta? Eu acho que esse foi o exercício que eu passei para vocês, não foi? Lá do fórum? Sim, então, e esse exercício vocês viram lá que ele está cancelado, né? Que eu escrevi para vocês. Eu cancelei porque eles foram péssimos, Uma resposta dessa daí é de, no mínimo, 2 páginas. No mínimo, digitando. Então, eu vou repetir, eu quero repetir esse exercício, eu vou cancelar os exercícios que... Esse vai ser essa primeira atividade aberta de vocês, ok? Para você, hoje é segunda-feira, para vocês entregarem até na próxima segunda. O que precisa que vocês falem nisso daí? No estado de jejum, o que está sendo estimulado e o que está sendo inibido. Tá, mas eu vou continuar aqui, tá bem? Que eu fui para um lado, fui para o outro, estou mais dispersa hoje. Olha, então, numa situação de jejum, então, você tem o glucagon se ligando na célula, e o que esse glucagon, ele vai disparar dentro da célula? O glucagon, então, ele vai disparar a atividade de todas as enzimas de interesse para esse momento. Que ele vai disparar a atividade de enzimas de interesse desse momento, como também, olha só que importante, não só ele vai disparar a atividade de enzimas, como ele também tem que inibir as enzimas que não podem atuar nesse momento. Então, vamos primeiro entender, partindo desse princípio, o que o glucagon tem que inibir no momento em que eu tenho uma baixa quantidade de glicose no corpo? O que ele tem que falar? Agora você para. Agora você não funciona. Sim, mas a insulina já está diminuída, viu, Daniel? Porque exatamente, a insulina já está diminuída porque a glicose já diminuiu e o glucagon subiu. Então, o que ele tem que inibir? Via glicolítica, muito bem. Ele tem que inibir a via glicolítica. A via glicolítica, ela não pode funcionar nesse momento. Ótimo. O que mais que ele tem que inibir? O que mais que o glucagon inibe ou não permite que aconteça? Que fala assim, não, gente, agora é escassez, agora não é hora disso. O que o glucagon vai inibir? Os glúteos, que não vão estar expostos para a glicose não entrar, porque a glicose não é para tecido muscular e tecido adiposo no momento da escassez, a glicose ela tem outra finalidade. O que mais que é importante? Que ela fala assim, agora é escassez, agora isso não pode funcionar de jeito nenhum. Síntese de glicogênio, sim, não é a hora de ter síntese de glicogênio, nem tem glicose para ter síntese de glicogênio, então não sintetiza. Síntese de glicogênio agora está inibida, ou seja, a glicogênio sintase está, nome aos bois, né? A glicogênio sintase estará inibida. O que mais que estará inibido agora? Que outra síntese que está inibida agora? Síntese de quê? Síntese de lipídio, exatamente. Eu estou no jejum, então agora não é hora de ter síntese de lipídio. Então, ácido graxo sintase, que vai ser responsável, a grande responsável pela síntese de lipídio, também estará inibida. Então, vejam, gente, quando eu tenho um paciente no jejum, as sínteses estarão inibidas. O que eu tenho agora? Quebras de quê?
Utilizando para produzir energia, quebra de quem? Quebra do lipídio pela beta-oxidação, produzindo acetil, que vai entrar no ciclo de Krebs. O que mais que eu quebro, principalmente se eu tiver aí uma demanda rápida de energia? Glicogênio, que vai produzir glicose 6-fosfato e que na fibra muscular vai ficar presa. Qual que é a enzima da quebra do glicogênio? Enzima da quebra do glicogênio. Glicogênio fosforilase. Não, glicogênio fosforilase, porque a quebra do glicogênio é uma fosforólise. Glicogênio fosforilase. Então, a glicogênio fosforilase estará ativada com a ligação do glucagon. Bom, como que isso daí acontece? O que mais que vai estar ativado, que eu estava esquecendo de falar, que está funcionando a 1000 por hora lá no fígado? Porque você está dormindo, você acorda vivo, né? Seu sistema nervoso central funcionou. O que mais está funcionando a 1000 por hora lá no fígado? Gliconeogênese. Ou seja, então, ao invés de eu ter uma quebra de glicose, eu tenho no jejum, eu passo a ter uma síntese de glicose lá no fígado pela gliconeogênese. Então, a inibição da quebra da glicose, no estado de jejum, eu tenho uma inibição da via glicolítica pela quebra da glicose, e eu tenho uma ativação da neoglicogênese para uma síntese de glicose a partir principalmente de aminoácidos, das cadeias carbônicas deles. Como que isso daí acontece? Olha, nós temos uma regulação nesse momento. Isso daí é muito sério. É o que vai definir de você viver e de você morrer. Já pensou se o corpo trocasse, aí tá no jejum, e aí ele gasta toda a glicose? Você morre. Você morre, porque seu cérebro vai ficar sem glicose. Você não vai ter uma boa gestão, uma boa administração dos seus recursos. Essa administração dos recursos, ela é fundamental para manter a vida. Então, quando o glucagon se liga na membrana celular, ele vai disparar a enzima, que chama-se adenilato ciclase. A adenilato ciclase, ela vai converter o ATP em AMP cíclico, atenção. O AMP cíclico disparado, lembrando que isso daqui, lembrando que aqui é quando o glucagon se liga na membrana. Vamos considerar aqui a membrana. E o glucagon se liga nessa membrana aqui nos receptores de membrana. Então, isso aqui, membrana. Daqui para dentro, aqui está dentro da célula. Então, os eventos que o glucagon dispara, assim como a insulina, são fora. Ele dispara por receptores e aí vai disparar mecanismos, vai disparar uma cascata dentro da célula. Essa é a cascata do glucagon. O glucagon vai ativar a adenilato ciclase. A adenilato ciclase vai promover a síntese de AMP cíclico. Muita atenção, esse AMP cíclico ele é importante. E vai estimular a ativação de proteínas quinases. O que uma proteína quinase faz, gente? Uma quinase. Essa proteína quinase, ela põe fósforo. Eu acho que eu falei isso aqui para vocês na sala de aula. As proteínas quinase, elas vão colocar fósforos nas enzimas. E aí, essas enzimas, com esses fósforos, elas podem se tornar ativas ou inativas, na dependência do interesse. Por exemplo, a glicogênio fosforilase. O que a glicogênio fosforilase faz? A glicogênio fosforilase, ela quebra glicogênio, correto? Quando que eu tenho interesse que a glicogênio fosforilase fique ativa? Qual que é a única situação, em que momento que a glicogênio fosforilase fica ativa? A glicogênio fosforilase, ela vai ficar ativa no jejum, justamente na ativação do glucagon. Então, olha, essas proteínas quinases, elas vêm colocando fósforo em todas as enzimas.
Algumas enzimas com fósforo se tornarão ativas e outras inativas. A glicogênio fosforilase, tímulo do glucagon, ela ficará ativa, porque eu tenho interesse de ter quebra de glicogênio no estado de jejum. E a glicogênio sintase? A glicogênio sintase também vai receber fósforo. Vocês estão entendendo que todas as enzimas vão receber fósforo? A fosfofrutoquinase também vai receber, as enzimas da via glicolítica também vão receber esse fósforo. Só que algumas estarão ativas e outras inativas na dependência do interesse. Glicogênio sintase vai receber fósforo? Vai, porque quem que está aqui nesse momento? O glucagon. Só que, o que a glicogênio sintase faz? A glicogênio sintase faz síntese de glicogênio. No momento do jejum, eu tenho síntese de glicogênio? Não, no momento do jejum eu não tenho síntese do glicogênio. No momento do jejum eu tenho quebra de glicogênio. Então, quando essa enzima glicogênio sintase estiver com fósforo, esse fósforo vai sinalizar para que ela fique ativa ou inativa. Esse fósforo vai fazer com que a glicogênio sintase fique inativa. Então, aqui ela estará inativa, porque eu não quero ter síntese de glicogênio no momento de jejum, não procede. Enquanto que a enzima que quebra glicogênio estará ativa. Eu tinha falado isso para vocês até na nossa última aula, era como, eu cheguei a dar esse exemplo, era como se a gente entrasse na sala de aula, vamos imaginar que uma sala, a nossa sala de aula antiga, né, saudade dela, a nossa sala de aula, que cada um de vocês fossem enzimas. Então, eu vejo todas as enzimas com fósforo na cabeça. Se eu chego na sala e falo, vejo todas as enzimas com fósforo na cabeça, né? Se eu olhasse e falasse assim, nossa, que momento que é esse? Se eu chego numa sala de aula e encontro todas as enzimas com fósforo na cabeça, que momento que é esse? Estado alimentado ou jejum? Jejum. Por que eu sei que aquele ali é o momento de jejum? Se eu chego numa sala de aula e eu encontro todas as enzimas com fósforo na cabeça, por que eu sei que ele é jejum? Quem colocou aquele fósforo? O glucagon. O glucagon que colocou aquele fósforo. Qual que é o mecanismo intermediário aí? Lembram disso? O AMP glucagon dispara AMP cíclico, proteínas quinases, e essas proteínas quinases é que vão colocar todos os fósforos. Então, se eu chego numa sala de aula e eu vejo todo mundo com um fósforo na cabeça, né? Falo assim, que momento que é esse? Falo assim, agora é a hora do glucagon. O glucagon está passando por aqui. E, então, mantendo esse momento com todos os fósforos na cabeça. O que esses fósforos na cabeça? Significa que todas essas enzimas estão ativas ou todas essas enzimas estão inativas? Não. Quais as enzimas que estarão ativas nesse momento? Sim, de quebra, Letícia. Mas eu quero que você... E esse daí é o que vocês precisam fazer no exercício de vocês. Porque quando vocês estiverem discutindo um caso, não pode falar assim, isso é bom por quê? Por que a água é bom? Porque a água faz bem para a saúde? Não, né, gente? Vocês estão se formando em nutrição. A diferença entre vocês e qualquer outro profissional vai ser sua capacidade de discutir uma situação. Que enzimas estarão ativas nesse momento? Glicogênio fosforilase. Sim, porque eu tenho quebra do glicogênio. E a glicogênio sintase estará o quê? Inativa. Inativa. E as enzimas que vão direcionar para a neoglicogênese, elas estarão ativas ou inativas? Ativas. E as enzimas que vão direcionar para a via glicolítica, ativas ou inativas? Inativas. E as enzimas que vão direcionar para síntese de lipídio, inativa. E as enzimas que vão direcionar para a beta-oxidação. Beta-oxidação, quebra do lipídio. Exatamente. É isso que tem que saber. Então, não se percam. O que você tem que colocar no seu exercício? Pensar em termos de carboidrato, proteína, lipídio, em termos de neogênese. Em cada uma dessas situações. Eu quero falar um pouco com vocês, fechando essa parte, a neoglicogênese. Olha, lembra que nós falamos que, exatamente,
Lembra que quando nós vimos que a via glicolítica, ela tinha 3 etapas, que eu falei muito sobre elas, que eram etapas irreversíveis? Na via glicolítica, acontecia de glicose para piruvato. Piruvato acetil, e aí entra no ciclo de Krebs, né? As enzimas, elas iam nesse sentido. Na neoglicogênese, de piruvato de piruvato vem para glicose. Só que aquelas 3 etapas irreversíveis, elas só aconteciam nesse sentido. Ou seja, as etapas irreversíveis, elas só acontecem no sentido de glicose e piruvato. Na neoglicogênese, essas etapas, elas têm que ser contornadas, porque elas não funcionam de um lado para o outro, então elas têm que ser contornadas. Que etapas que são essas? Olha, a de piruvato para fosfenol piruvato não volta. Não volta. Isso daqui, ó, essa etapa não acontece. Mas como que vai acontecer? O piruvato, ele contorna o oxalacetato, que volta a fosfenol piruvato. Ah, Luciana, isso é um detalhe grande. Eu tenho que saber esses detalhes? Olha, não é detalhe, não. Nesse caso aqui, não é detalhe. Quando a gente entende a neoglicogênese, a gente também entende uma série de mecanismos que não são somente da neoglicogênese. A gente entende muito do funcionamento de metabolismo e daquelas frases prontas lá em Nutrição do Atleta. Vejam isso daqui e depois eu fecho com a frase pronta da Nutrição do Atleta. Olha, o piruvato tem quantos carbonos mesmo? O piruvato tem 3 carbonos, não é? 3 carbonos. O piruvato, ele ganha, nesse caso aqui, ele ganha mais um carbono do CO2, então eu tenho uma enzima carboxilase, e aí eu passo a ter o oxalacetato, que tem 4 carbonos. 3, 4 carbonos. Isso é importante? Você vai precisar disso daqui quando a gente olhar a proteína, porque o oxalacetato é tudo. Não é detalhe, isso aqui é importante. Então, piruvato tem 3 carbonos. Ele ganha mais um carbono do CO2 e passa a produzir oxalacetato. Esse oxalacetato, ele vem a fosfenol piruvato, e aí segue, lógico, aí, o que é esse processo? Esse processo aqui é só um ganha e perde. Olha, um CO2 ganha um acetato que tem 4 carbonos, esse oxalacetato vai por outra enzima, ele perde ele torna a perder esse CO2 e forma o fosfenol piruvato. Então, essa daqui é só um desvio para contornar essa etapa da via glicolítica. Mas uma outra coisa que eu quero que vocês entendam aqui, eu aproveitar esse momento, é da importância desse piruvato, gente. Aqui, olha, a gente viu o piruvato sendo formado pela glicose, correto? Glicose vai formar lá 2 piruvatos. Aí agora eu preciso de pegar esse piruvato e levar a uma nova glicose. Como que isso acontece? O piruvato, ele vai ao oxalacetato, e esse oxalacetato vai a fosfenol piruvato e sobe. Então, eu quero que vocês vejam aqui, o piruvato, aqui é lógico que nós estamos ensinando, nós estamos estudando sobre como a gente produz uma nova glicose, mas é um mecanismo, é uma via, são formas também de produção de novas estruturas. Essa é a forma de produzir oxalacetato. Olha. Professora. Voltei aqui. Essa é a forma.
produzir oxalacetato. Qual que é a importância do oxalacetato? Eu já falei do oxalacetato hoje. Em que situação que eu uso o oxalacetato? Alguém lembra? Ele é o iniciador de que ciclo? O que o oxalacetato recebe? Alguém lembra disso? Eu falei disso hoje. Ciclo de Krebs. O oxalacetato é a primeira etapa do ciclo de Krebs. É o oxalacetato que recebe o acetil. Exatamente isso. Então, se eu estou numa fase em que eu estou quebrando muito lipídio, eu vou precisar muito de quê, gente? Se eu estou numa fase que eu estou quebrando muito lipídio, o que eu preciso muito também? Que estrutura, que composto químico que eu vou precisar muito nesse momento? De oxalacetato. Olha, isso daqui que eu tô explicando para vocês é importante para nutrição e metabolismo, é importante para nossa disciplina, mas isso é importante para a vida de vocês, que vocês tenham essa compreensão. Olha, quando eu estudava, eu tinha uma dificuldade muito grande, sabe? Aliás, eu continuo tendo muitas dificuldades. Mas, assim, eu via os ciclos e eu ficava assim, meu Deus, quando que acontece uma coisa, quando que acontece outra? Eu imaginava, assim, quando fosse um ciclo de Krebs, que aquelas estruturas estariam como se fossem rodas, sabe? Brincando de roda. Ah, tem uma rodinha do ciclo de Krebs, tem uma rodinha do ciclo da ureia. Como se nossas células funcionassem com várias rodinhas. Não entendam desse jeito, sejam mais inteligentes que a professora de vocês. Eu quero que vocês tenham um entendimento que é dinâmico, que esses compostos químicos, eles são dinâmicos, eles não estão em rodinhas. Ciclo de Krebs está em rodinha, via glicolítica está lá, retinho, e tudo isso funcionando separado. Não funciona separado, ok? Não funciona. É como se é um trânsito. É um trânsito. Essas estruturas, elas transitam, elas estão lá. É como se tivesse a praça lá, a praça daqui de Alfenas, tem a praça da igreja. Tá bem? A praça da igreja. Todo mundo que estiver circulando na praça da igreja está associado à igreja? Não, não está associado à igreja. É gente que sai de uma lanchonete que vai para outra. É passagem. É passagem. Eu chego na praça, eu contorno a praça para ir para o outro lado. Eu contorno a praça para ir para o outro lado. Entendeu? Pensem que eles são de passagem. E eu preciso passar pela praça. Ó, se eu saio Vestinho, estou subindo da Lenha com Vestinho, sabe, né? A Avenida dos Viajantes. E eu preciso ir para o outro lado, ir lá para o conservatório, sabe? Como é que chama aquele outro lado lá, gente? Uma avenida qualquer daquelas. Como é que chama aquela outra avenida lá, onde tem o Chiquinho lá de sorvete, o conservatório, enfim. Se eu estou saindo aqui da Avenida dos Viajantes, eu preciso passar pela praça. Então, eu vou usar a praça como uma rotatória. Eu saio daqui, passo pela praça, contorno a praça, posso me modificar ou não, sei lá, né? Compro um pregador de cabelos, faço alguma coisa, posso me modificar, contorno e saio. Mas eu posso ir para o Chiquinho, ou, quando chega no meio do caminho, fala assim, eu tenho que... Deixa eu ver o que mais ali. Eu tenho que comprar, que eu não vou no Chiquinho e eu vou na Venac. A minha necessidade. Então, na célula é assim. O piruvato ele não está preso na via glicolítica. Ele não está preso na neoglicogênese. Ele não está preso em lugar nenhum, gente. Ele é você que está solto, que está livre. Ele está dentro da célula. E ele vai ser usado para a célula para fazer o quê? O que a célula precisar. Por sinal, o piruvato é poderosíssimo. Ele faz tudo.
Eu acho até que eu já fiz essa brincadeira com vocês na sala de aula. Se você quiser elogiar alguém, alguém que é super poderoso, que faz um monte de coisa, que tem várias vias alternativas, você fala assim, você é um piruvato, entendeu? Dia das Mães, quer homenagear a sua mãe. Assim, minha mãe, você é um piruvato. Quer homenagear o pai? Assim, meu pai, você é um piruvato. Tudo bem que pode achar que você tem algum probleminha, sabe? Isso que eu tô falando, às vezes pode parecer que é meio óbvio, mas às vezes a gente se trava nessas coisas. O piruvato tá lá. O piruvato tá lá, de repente. Se você tem no momento que tem muita glicose, que é a insulina, esse piruvato, ele segue, ele pode virar acetil. Mas esse piruvato também pode virar o oxalacetato. Esse piruvato que tem 3 carbonos, ele pode ganhar mais um, virar oxalacetato. E aí, o que esse piruvato faz quando ele vira oxalacetato? Ele mantém um ciclo de Krebs. Todo acetil entra no ciclo de Krebs, principalmente o que vem em grande quantidade do lipídio. Então, olha a importância desse piruvato produzindo oxalacetato. Mas, vamos supor que saiu insulina, entrou glucagon. Além de eu ter que produzir oxalacetato para manter o ciclo de Krebs, vocês estão me acompanhando aqui, gente? Estão me acompanhando? Piruvato produzindo oxalacetato. O que eu tenho aqui na minha mão? Eu tenho uma borracha aqui. Eu tenho oxalacetato. Então, eu tenho piruvato produzindo oxalacetato, que está mantendo o ciclo de Krebs. Esse piruvato também pode produzir acetil e entrar no ciclo de Krebs, dependendo do momento. Mas se eu tenho agora o glucagon chegando a toda aqui na célula, esse piruvato, além de produzir oxalacetato para continuar mantendo o ciclo de Krebs, o que mais que esse piruvato precisa fazer? O que mais que eu dependo desse piruvato nesse momento para que ele faça? Ele tem que ir para onde? Porque eu tenho que manter a minha glicemia. Para onde que esse piruvato tem que ir? Piruvato vira oxalacetato, esse oxalacetato mantém o ciclo de Krebs, mas esse oxalacetato também volta, vai para a neoglicogênese, olha aqui. Esse piruvato foi a oxalacetato, esse oxalacetato aqui, ele mantém esse oxalacetato, ele mantém o ciclo de Krebs, mas ele também pode ir para fosfenolpiruvato, chegando na via glicótica. Olha, o piruvato, ele pode seguir que outros caminhos que esse piruvato pode seguir? Então, esse piruvato pode ir ao oxalacetato. Esse oxalacetato pode acontecer o que com ele? Esse oxalacetato pode manter o ciclo de Krebs, ok? Ou, vejam que o oxalacetato está lá dentro da célula, gente, ele está solto, ele é livre, leve, solto e vaporoso. Esse oxalacetato vai fazer o que a célula precisar. Esse oxalacetato não está preso a nada. O piruvato, que tem 3 carbonos, ele ganha um carbono no CO2, vira oxalacetato, que tem 4. Esse oxalacetato pode entrar no ciclo de Krebs, recebendo o quê? Acetil. Fiquem juntos comigo, ó. Pode ir para o ciclo de Krebs, recebendo acetil. Ou esse oxalacetato torna a perder esse CO2 e esse oxalacetato consegue, só ele, consegue ir a fosfenolpiruvato. Porque essa via aqui, ela é... Aliás, não é essa via, não. Oh, my God. Porque daqui acontece essa via aqui, ó.
Ela não acontece ao contrário. Então, ela tem que ser contornada. Isso daqui tem que ser contornado. Ok? Então, o oxalacetato, ele tem esse poder para também contornar isso daqui, ir a fosfenolpiruvato e ir a uma nova glicose. Aqui eu estou falando, o que eu falei o tempo todo era o seguinte, que de fosfenolpiruvato para piruvato, essa via aqui não pode. Foi o X que eu fiz várias vezes aqui. Essa via tem que ser contornada. De que forma? Piruvato vai oxalacetato contorna essa etapa, oxalacetato indo a fosfenolpiruvato. Esse oxalacetato, como eu expliquei, aliás, todas essas estruturas, elas fazem parte disso daí, da neoglicogênese, mas elas também fazem parte de outras vias, de outros momentos, de outros interesses metabólicos. Esse oxalacetato, ele pode ir para o ciclo de Krebs, como ele pode direcionar para a neoglicogênese, como esse oxalacetato também pode receber um nitrogênio, e aí ele forma também um aminoácido, que nós vamos ver na próxima aula, sobre proteínas, que ele vai virar o aspartato. Ou seja, ele é outra molécula também, que tem uma série de finalidades. O que vai acontecer em cada momento depende do interesse metabólico. Ok? Então, oxalacetato vai a fosfenolpiruvato, essas vias aqui, elas são mão dupla, tanto pode acontecer, então elas são aproveitadas, fosfenolpiruvato vai fosfoglicerato, tarará. Aqui, continua, chegando a gliceraldeído, 3-fosfato, lembra que aqui eu tenho moléculas que têm 3 carbonos, que são os gliceraldeídos, 2 gliceraldeídos, 3-fosfatos, vai me dar a frutose 1,6 de fosfato. Lembrando que frutose 6 para frutose 1,6 eu tinha fosfofrutoquinase. A fosfofrutoquinase, ela só atua de frutose 6 para frutose 1,6. De frutose 1,6 para frutose 6 é outra enzima, porque essa etapa ela é irreversível, ela não faz no outro sentido. Então, aqui eu tenho a frutose 1,6 de fosfatase. Frutose 1,6 de fosfato, fosfatase. Aqui eu tenho uma fosfatase, que vai tirar um fósforo. E aí eu tenho a frutose 6-fosfato. Aqui eu tenho de frutose 6, vai para glicose 6. De glicose 6 para glicose, eu tenho a glicose 6-fosfatase. Então, aquelas 3 etapas irreversíveis da via glicolítica, elas são contornadas na neoglicogênese, um pouco mais sobre esse oxalacetato aqui. Então, nesse sentido, eu tenho a neoglicogênese e a formação de uma nova glicose. Isso é a neoglicogênese que acontece lá no fígado. Ponto. Essa glicose sai da célula, cai na circulação, e é dessa forma que é essa glicose que vai manter a glicemia nesse momento. Quero falar aqui de outros aproveitamentos, de outras reações que acontecem que são importantes nesse momento, que são importantes, que também são utilizadas na célula. Voltando ao nosso querido amigo piruvato. Quais são os destinos que o piruvato toma? O piruvato, ele pode, em via anaeróbica, na via glicolítica anaeróbica, ele pode ir para lactato. Em via glicolítica aeróbica de Krebs, o piruvato também produz oxalacetato. Esse piruvato, ele produz oxalacetato, que pode, no fígado, somente no fígado, produzir uma nova glicose, mas o piruvato também pode ir ao oxalacetato em outras células, e esse oxalacetato inicia o ciclo de Krebs. Ou seja, vamos considerar agora uma célula qualquer. Eu preciso de oxalacetato no ciclo de Krebs. Não, mas agora não está aparecendo o slide, não. Eu tirei o slide, tá? Estou falando dos sentidos do piruvato e do oxalacetato, ok? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Esse oxalacetato, quem produz o oxalacetato?
Quem produz, agora não estou falando de neoglicogênios, eu estou falando de funcionamento normal da célula. Quem produz oxalacetato? Lá do ciclo de Krebs, o piruvato. Muito bem, Luiz. Da onde que vem esse piruvato? Contínua, fibra muscular tem muito piruvato. Esse piruvato é sendo produzido principalmente da via glicolítica. De que nutriente? Qual que é o nutriente que entra na via glicolítica? A glicose. Então, concordam comigo que a glicose é que vai produzir piruvato? Que a glicose é que vai produzir piruvato? Concordam comigo? Sim. Concordam comigo que é esse piruvato que vai produzir oxalacetato? Então, vocês concordam comigo que esse oxalacetato ele é produzido pela glicose, prioritariamente? Ok? Ok. Quem mantém o ciclo de Krebs? Quem mantém o ciclo de Krebs? Que vai receber os acetis? Quem mantém? Outros? Da onde que veio esse oxalacetato mesmo? Da onde que esse oxalacetato veio? Da glicose. Tá. Aí agora eu vou fechando nossa aula, principalmente num chavão. Quem for, aliás, quando vocês, não sei como é que tá com relação à nutrição do atleta, tem uma frase que é assim, aliás, não é só a nutrição do atleta, não é em tudo. Tem uma frase que é assim, as gorduras se queimam na chama do carboidrato. Olha que frase de efeito. Gorduras se queimam. A gordura, processo de oxidação de lipídio, qual que é? Beta-oxidação. Queima de oxidação de ácidos graxos vai produzir o quê? Acetil, ok? Ácidos graxos, acetil por beta-oxidação. Qual que é a única forma de oxidação do acetil? Aonde que ele tem que entrar? Onde que o acetil entra para produzir ATP? Hein, gente? Onde que o acetil entra para produzir ATP? Ciclo de Krebs. Exatamente. Então, ácido graxo, acetil, ciclo de Krebs. Quem que vai receber esse acetil lá no ciclo de Krebs? Quem recebe o acetil? Oxalacetato. Da onde vem o oxalacetato? Da glicose. Então, essa frase assim, que os lipídios se queimam na chama do carboidrato, os lipídios se queimam, beta-oxidação, acetil, chama do carboidrato, glicose produzindo piruvato, piruvato produzindo oxalacetato. Então, o oxalacetato aí está entrando como a chama. Prestem muita atenção nisso daí, porque isso daí é o problema daquelas dietas lá no fígado para produzir glicose, porque todo o acetil que a pessoa consumir, ele precisa de um carboidrato, ele precisa de um oxalacetato. Não existe adaptação bioquímica. O que esse indivíduo vai fazer é precisar demais da conta de produzir glicose no fígado dele. E ele vai ter uma enxurrada de acetil entrando no ciclo de Krebs. Aí, uma outra coisa que eu quero... Olha, nesse material eu estava falando de glucagon, que a gente já discutiu, de insulina, pâncreas, carboidrato, fontes de glicose no sangue, não é? Glicose da dieta, quebra de glicogênio, síntese de uma nova glicose, que é a gliconeogênese, a partir do glicerol, a partir do lactato, a partir do piruvato, a partir de aminoácidos, fígado, retirada do sangue, insulina, meu Deus, estou fazendo o contrário. Olha, estado alimentado e estado de jejum. Esse esquema, ele é muito legal, ele fala das características entre o estado alimentado e o estado de jejum. Vocês podem basear a atividade de vocês por essa figura, mas não é exatamente essa figura. Quero que vocês expliquem por que essa glicose do indivíduo aumentou, quais são as enzimas, desde a ligação da insulina na célula.
Desde a ligação do glucagon. Ah, uma coisa que faltou eu explicar para vocês. Olha, quando o glucagon se liga na célula, ele dispara o sistema adenilato-ciclase das proteínas quinases, e aí nós temos as enzimas fosforiladas. As enzimas fosforiladas, elas estarão ativas ou inativas na dependência do que elas fazem naquele momento, não é? Em compensação, quando a insulina se liga nessa membrana, o que a insulina dispara? A insulina vai disparar as fosfatases, enzimas fosfatases. O que essas enzimas fosfatases vão fazer? Elas vão quebrar. Isso aqui é quando o glucagon se liga, ele põe esses fósforos. Aí, quando a insulina se liga, ela faz o contrário. Além disso aqui não acontecer, né, no caso da insulina, ela vai ativar as proteínas fosfatases e as proteínas fosfatases vão tirar os fósforos. Ela tira os fósforos. Então, lembra aquela pergunta que eu fiz para vocês? Se a gente chega numa sala de aula e a gente vê todos os alunos com um fósforo na cabeça, quem olha de longe vai olhar e vai falar assim, ah, esse é o momento do glucagon. As proteínas estão com fósforo. Aí eu saio e volto. E aí eu volto e encontro todas as enzimas, todos os alunos sem o fósforo na cabeça. Que momento que é esse, gente? Que momento que é esse? Eu saio e volto. Entendam a situação. Olha, eu chego numa sala, encontro todas as enzimas com fósforo na cabeça. Com fósforo. Que momento que é esse? Quem que estimulou colocar esse fósforo? Que momento que é esse? Estado de jejum. Qual que é o hormônio nesse momento em que estão todas as proteínas com fósforo na cabeça, todas as enzimas com fósforo na cabeça? Glucagon. Aí agora eu saio, eu volto e eu encontro todas as enzimas sem aquele fósforo na cabeça. Que momento que é esse? No estado alimentado pela enzima insulina. Então, a insulina que vai se ligar na membrana vai disparar dentro da célula enzimas que vão tirar glicogênio sintase. Estou dando um exemplo, vamos colocar na prática. A glicogênio sintase. O que a glicogênio sintase faz? O que a glicogênio sintase faz? Escrevam aí para mim, fazendo favor. Gente, glicogênio sintase, o que ela faz? Síntese de glicogênio. No estado, com essa glicogênio sintase, se ela estiver fosforilada, ela estará ativa ou inativa? Inativa, porque se ela estiver fosforilada, é atuar em jejum, não me interessa sintetizar glicogênio. Agora, a glicogênio sintase, sem estar fosforilada, ela estará ativa ou inativa? Qual que é o hormônio desse? Insulina. Muito bem. Olha, então, com a aula de sexta-feira e com a aula de hoje, a gente bateu bastante em estado alimentado, estado de jejum, neoglicogênese, via glicolítica, utilização desses nutrientes, demanda. Isso é muito importante para um nutricionista, para não sair falando, Princesa Leopoldina se casou com Tiradentes e virou uma estação de trem, igual a gente vê o povo na esteira. Ai, agora eu tô em via anaeróbica. Até parece que a pessoa está num balão sem respirar, não entende nem o que está falando. É essa a diferença de vocês quando vocês estiverem discutindo um caso. Por que aquele paciente está com uma glicose lá nas alturas, um paciente que não está recebendo nada? Por quê? Porque ele está sob situação de hormônios catalíticos, ele está sob situação de glucagon. Então, voltem naquele exercício de vocês, preencham, façam ele assim, aprendendo, tá? Isso é muito importante para a vida profissional de vocês. Deem nome aos bois, deem nome às enzimas. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês discutirem
a discussão ela tem que ser profunda. A credibilidade que você vai ter no mercado vai depender do nível daquilo que você consegue argumentar. Se a argumentação é rasa, ninguém te procura. E aí a gente escuta, já escutou um monte de nutricionista falando assim, mas eles não me dão valor, não é para dar às vezes mesmo não, porque quem não sabe o que fala, fica quieto, entendeu? É até uma coisa muito séria. A credibilidade que você for ter vai ser baseada, acredita em mim, a credibilidade que vocês vão ter vai ser baseada naquilo que vocês conseguem argumentar. Então, quando eu escuto alguém reclamando que não tem, que não tem credibilidade, eu não tenho um bom espaço, o médico tal não quer conversar, não conversa, o outro discute, a farmacêutica, sabe, os outros. Eu não tenho a mínima pena. Eu falo assim, porque não sabe. Por que não sabe? Porque não tem erro. Quem sabe, sabe argumentar, sabe discutir. Ele tem uma reputação conhecida. Agora é isso, é saber, essa é a base. Para a nutrição do atleta, para dietoterapia, seja lá para o que for, ok? Essa é a base do conhecimento de vocês. Muito obrigada, tá bem? Essa é uma disciplina que eu gosto muito de dar, e ela é a base para vocês entenderem dietoterapia. Eu que agradeço, tá, gente? Beijo, tchau.